Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou parecem não fazer sentido nenhum? Este programa é para ti. Vem desmistificar. Esta é a segunda temporada de 14 programas, ao longo dos quais vamos tratar certos temas que pessoas como tu e eu queremos ver a mais claro. Hoje vem desmistificar a política com a Filomena Carvalho. Eu sou o Bernardo Pereira. Este é o Take 2. Bem, estamos de volta aqui à Câmara Municipal de Leiria. Este é o Take 2 e continuamos a conversa com a Filomena. Filomena, achas que os jovens não se interessam pela política? Qual é que é a tua opinião? Olha, eu acho que, na generalidade, as pessoas estão desacreditadas da política. E os jovens também. Mas eu penso que eu responsabilizo os adultos e a própria educação nas escolas por esse desinteresse. Aquilo que eu vou sentir, mesmo com os meus alunos, quando abordamos estas temáticas da política, é que muitas vezes eu pergunto, então, vocês já ouviram falar sobre estas coisas? E eles respondem, não, professora, nós tivemos a disciplina de cidadania, mas nunca falámos nem abordámos estas temáticas. E eu questiono-me, enquanto cidadã e enquanto pessoa, e também enquanto professora, se faz sentido termos determinadas disciplinas no nosso plano curricular e se essas disciplinas estão ou não vazias de conteúdo de temáticas importantes que, como é o caso da política e como é o caso do funcionamento dos nossos órgãos de soberania, por exemplo, perceber que existe uma Constituição, que existem órgãos de soberania, o funcionamento dessas estruturas e esta ideia de haver um poder, uma ação a nível nacional e uma ação a nível local, os órgãos locais e os órgãos nacionais, e de que forma é que isso se articula no todo, eu estou convencida que muitas das pessoas chegam ao ensino superior e não sabem. Assim como eu acho que a maior parte das pessoas, do cidadão comum, também não se apercebe. Se calhar, se eu perguntasse aos nossos jovens ou às pessoas, dizer, olha, vocês sabem que não existem só deputados da Assembleia da República, mas também existe a figura do deputado municipal? Eu tenho dúvida que nesta pergunta tão simples, se calhar a maior parte das pessoas não saberia. Se calhar têm perguntas mais básicas, como por exemplo toda a questão de esquerda e direita, esses conceitos. Consegue-nos dar um bocadinho de introdução? A noção de esquerda e direita. A noção de esquerda e direita agora, porque interessa do ponto de vista político, está a tentar ser esbatida. Para mim, é importante perceber que há determinados partidos que neste momento começam a surgir e que se posicionam sobre certas temáticas à direita e sobre outras temáticas à esquerda. E o que é o barómetro de direita-esquerda? O barómetro de direita-esquerda tem a ver com uma postura, os princípios e o que se defende para o próprio Estado. Se, por exemplo, ao nível da direita, há quem defenda um Estado menor, ou seja, os privados têm um maior protagonismo e uma maior ação e poder da ação ao nível do Estado. Ao passo que a esquerda defende o Estado como tendo um papel mais interventivo na defesa das necessidades coletivas. E quais são as necessidades coletivas? Segurança, cultura e bem-estar, por exemplo. Então, este Estado tem um papel mais ativo na satisfação dessas necessidades. Para a direita, quem se situa mais à direita defende que na satisfação destas necessidades os privados também têm um papel que deve ser muito ativo na satisfação delas. E esta, de uma forma muito simplista, como base para um convite aos jovens para pesquisarem um bocadinho mais, mas desta forma muito simplista, eu diria que
começava por partilhar isto para distinguir direita, esquerda, de uma forma simples. Mas que é como digo, há neste momento um partido em Portugal que se situa com valores à direita e com valores à esquerda, e por isso diz que esta figura da direita-esquerda deve tender para acabar. Não sei se vai acabar. Eu acho que é uma forma de nós nos orientarmos. Pronto. De rotularmos, de certa forma. Sim, de rotularmos e às vezes o facto de arranjarmos rótulos, também temos que perceber que os rótulos não são tudo, mas dizem alguma coisa do próprio produto. E podem haver rótulos mais simples e outros mais complexos. Mas o rótulo é, sobretudo, identificador, diferenciador. Não há mal uma pessoa ser conotada como um partido de direita ou como um partido de esquerda. É o que é, são os princípios que nos regem e essa é a verdade. Agora, eu ter consciência que à direita eu posiciono num determinado sentido, à esquerda eu posiciono num outro sentido. E depois há aqueles partidos de centro, mas estes partidos de centro também se situam também ou mais à direita ou mais à esquerda. Sim. Já vimos que um dos problemas para os jovens não se interessarem pela política poderá ser também essa falta de informação, esse conhecimento que deveria ser passado na escola e que não é. Mas eu, enquanto jovem, também há aqui outro tema, que é outra perspectiva que também me incomoda um bocadinho, que é toda a questão da corrupção. Qual é que é a tua visão? Olha, uma abordagem, essa é uma abordagem muito interessante, que é, sabes uma coisa, quando eu penso na democracia, a democracia assenta em 2 pilares fundamentais: confiança e responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de votar porque confio numa determinada pessoa. Se essa pessoa em quem eu confio põe em causa e quebra essa confiança, eu penso assim: será que vale a pena? Então, não vale a pena. São todos iguais. Não vale a pena eu confiar nestas pessoas. Então, nem sequer vale a pena votar. Demito-me da minha responsabilidade de votar. E isto entra num registro de ciclo vicioso. E o que é a quebra da confiança? A corrupção é um exemplo de quebra da confiança. Quando diz são todos uns corruptos, só querem a tacho. É uma pessoa que ouve-se isso sempre. Só querem a tacho, são todos uns corruptos, só pensam é neles. E, de facto, Portugal tem uma taxa de corrupção elevadíssima. Eu convidava a ti e às pessoas que nos vão ouvir que consultem o relatório da Transparência Internacional e qual é o ranking de Portugal nesse relatório. Estamos a assustar. Sendo que nesse ranking estão aproximadamente 180 países. E qual é a posição de Portugal nesse ranking? Na certeza de que, curiosamente, Portugal não evoluiu nada nos últimos anos. Pronto, ou muito pouco. Manteve-se na mesma posição e, se calhar, isso deve-nos fazer pensar. Sim, Bernardo, concordo que a corrupção é um bichinho que corrói a estrutura do Estado e que o pode destruir e que, de facto, pode ser comprometedora de uma democracia que assenta nos pilares da responsabilidade e da confiança, que são essenciais na construção do nosso Estado. E é correr um risco. E eu acho que, sabes, cada vez sinto mais que os jovens devem ver nos políticos brio e amor por aquilo que fazem, como eu acho que deve existir em todas as profissões. E esse brio e esse amor são exemplo. É claro que, Bernardo, se tu confiares em mim enquanto pessoa e se eu te der e continuar a dar garantias de confiança, eu faço bem o meu trabalho e com brio e tu confias que eu estou lá a fazer o meu melhor. E tu
tens a possibilidade de onde estás, fazeres o teu melhor, também com brio. E isso é construção da sociedade, isso é bem comum. Nós comprometemos-nos com aquilo que estamos a fazer. E nesse compromisso, tu fazes a tua parte, eu faço a minha. Eu não posso querer fazer a tua, nem tu a minha, porque esse é o meu papel. Mas para isso também é preciso que haja, de certa forma, uma transparência entre aquilo que o político faz e aquilo que as pessoas veem. Porque muitas vezes nós sentimos é que não sabemos muito bem o que é que eles fazem ao certo. O que é que faz um político? O que é que faz um político? Olha, um político toma decisões, através de uma reflexão do que se passa no contexto social. Mas, sobretudo, é um órgão decisor, governa. O que é governar? Também é decidir, é executar. E nós esperamos que sejam tomadas as melhores decisões. No fundo, aquela pessoa vai, com o seu saber, com a sua investigação, com aquilo que vê, com aquilo que ouve e com aquilo que estuda, decidir o melhor. Na verdade, isso é governar. E se possível, pronto, governar bem. É claro que é uma coisa que é verdade. E é essa também a dificuldade de ser político. Nunca, mas mesmo nunca, se vai agradar a toda a gente. E se nós temos em Portugal tantos partidos, e se há pessoas que votam em cada um destes partidos, e se há, naquilo que tu estavas a dizer, estes mais à direita, mais à esquerda, é impossível na tomada de decisões agradarmos a todos. E por isso é que tem que haver um respeito por um órgão de soberania que é, de facto, um órgão de soberania importantíssimo, que é a Assembleia da República, e que, curiosamente, há um pormenor que eu costumo partilhar com os meus alunos, que é um pormenor político. Nós nunca votamos para o governo. Nós não votamos para o nosso primeiro-ministro. Nós votamos para os deputados da Assembleia da República. E do partido mais votado é nomeado o primeiro-ministro. E às vezes, quando eu faço esta pergunta nas aulas, vocês votam para o primeiro-ministro? Há sempre uma grande maioria que diz que sim. Portanto, isto são aquelas pequenas, grandes gralhas que existem no campo de um desconhecimento na área da política, como tu estavas a dizer, de falta de interesse. Mas eu não sei se é falta de interesse, na verdade, é lá com eles, porque o lá com eles não me envolve a mim, e então é mais fácil eu criticar. Se eu não voto, nem sequer por lá a minha cruz, é mais fácil eu dizer, e é mais fácil criticar o que está a ser feito. Não, eu tenho responsabilidade também. Exato, quanto menos sabemos, mais fácil é de criticarmos, não é? Exato. Por isso é que se calhar é tão importante também termos esta formação e nós, enquanto jovens e não só, termos esta literacia política para sabermos melhor interpretar aquilo que acontece, não é? Eu acho que sim, e mesmo conversas entre jovens. Há dias estava com jovens que me questionaram, pediram para eu fazer um esquema sobre a forma como o nosso Estado estava organizado do ponto de vista dos órgãos e das estruturas. E agarrei num guardanapo de papel e fiz o desenho. E é engraçado que eu senti que era uma pergunta que eles gostavam de ter a resposta. Eu acho que nós muitas vezes, mesmo na escola, transmitimos aqueles conhecimentos que achamos que vocês querem saber. Mas a verdade é que não esperamos pela pergunta que vocês nos querem fazer. E há perguntas que vocês nos querem fazer. E acho que não escutamos devidamente as vossas perguntas para dar respostas. Porque as crianças, normalmente, quando fazem uma pergunta, é porque têm interesse em saber a resposta. Se as crianças funcionam assim, nós adultos e os jovens também funcionam igual. Se eu faço uma pergunta é porque tenho interesse em saber a resposta. E estou mais atenta a ela se tiver interesse mesmo em saber qual é a resposta. Sim. Eu acho que também, menos falo por experiência própria, nós acabamos muito por nos prender, neste caso, ao ministro, à figura, à pessoa que está a dar a cara pelo partido.
em si. E como vemos que muitas das vezes acaba por ser um jogo de aparências, ou seja, o parecer bem, o politicamente correto, não é? Como se costuma dizer, acaba por também quebrar um bocadinho a confiança que nós temos na pessoa, pois não sabemos se ela está a representar ou se está a ser ela própria, se está a ser humilde, se está a ser transparente ou não. Olha, Bernardo, Tu sentes que é um jogo de aparências na política? Tu que estás por dentro? Eu acho que a política tem muito de palco, muito também de encenação. E também, se calhar, isso é uma forma das pessoas se protegerem, porque é um trabalho de muita exposição. As pessoas expõem-se muito. E quando nós vemos nas revistas, nos jornais, algum tipo de notícias que alimentam uma máquina que é a vida pessoal das pessoas, isso também faz com que o político esteja exposto de uma forma que, confesso, que a mim me preocupa, enquanto pessoa, eu própria, eu, Filomena. Penso assim, não queria estar naquele lugar. É muito exposto. E eu acho que é preciso haver um respeito também pelas pessoas que estão nesses lugares, pelas suas famílias, pela sua vida privada e pessoal. E acho que me desviei da tua pergunta, podes-me repetir outra vez? Não, acho que estavas aí num bom caminho. Isto que estavas a dizer acho que faz todo sentido, porque lá está, se existem aparências, né, na política, e se existe este jogo de aparências, também de certa forma... Sim, lembrei-me de uma coisa. Desculpa interromper, temos que sempre também distinguir a pessoa enquanto profissão, não é? A profissão que ela tem e a vida pessoal, não podemos misturar. Da mesma forma, quando contratamos um eletricista, não estamos à espera de saber o que é que ele faz fora da sua profissão, não é? Nós queremos é que ele seja competente naquilo que faz. E isso também, enquanto a política, achas que se mistura essas duas partes? Acho que sim. Acho que se mistura porque, no fundo, se jogam outros interesses também. A política também tem muita estratégia de derrubar o outro, e se eu puder usar outros meios que não sejam só a questão do mérito, para usar outros contornos, usam-se. Claro. Usam-se. E eu estava-me a lembrar de uma coisa que eu acho muito interessante, que isso tem a ver com o que tu estavas a dizer das aparências, que é: nasce-se com carisma, trabalha-se o carisma ou fabrica-se o carisma? E esta é uma questão que na política é muito, muito premente. Alguém que nasce com um determinado carisma ou que os próprios meios de comunicação trabalham esse carisma numa determinada linha. Eu acho que há um carisma inato. Há um carisma inato. E é possível reconhecê-lo. Mas também há um carisma fabricado. E esse carisma fabricado é muitas vezes fabricado por todo um contexto. E o contexto onde a pessoa está, e como aparece, e o que aparece, e toda uma máquina de uma estrutura. Por isso é que há um marketing político. Um marketing político é uma área a explorar e a ser explorada claramente a nível de estratégia política. E tem efeitos. E as pessoas podem ser facilmente manipuladas do ponto de vista do marketing político, eu acho. E pode-se, lá está, fabricar carismas. Claro, ainda para mais mesmo nas redes sociais, e que seja, nós conseguimos sempre fabricar a imagem de uma pessoa. Sim. E também, hoje em dia, também conseguimos moldar a intenção de voto das pessoas, consoante a imagem que passamos dos políticos. Por exemplo, uma das questões que se coloca muito na política é as estatísticas. Estatísticas nas campanhas políticas. O que é que trazem e o que é que acrescentam? E como é que manipulam as pessoas? É uma questão muito importante. Será que as estatísticas que são feitas durante as campanhas e que são pagas pelos próprios partidos qual é o interesse? Qual é a estratégia que têm por trás? Isto
está ligado ao marketing político. E como é que eu, enquanto jovem, me consigo abstrair de tudo isso e saber em quem votar? Ou em que partido votar? Olha, eu acho que vou partilhar que quando tinha mais ou menos a tua idade, eu escrevi uma carta para todos os partidos políticos. Eu, ninguém, não conhecida, nada, escrevi uma carta para todos os partidos políticos. E só houve 2 partidos que me responderam. Todos os outros não me responderam à carta. Mas houve um partido que, inclusivamente, veio ter comigo para falar comigo e veio uma pessoa de Lisboa para falar comigo. Eu acho que um dos aspectos mais importantes é ler e perceber qual é a carta de princípios e os princípios norteadores desses partidos. E, se calhar, perder tempo com isso. Eu não encontro isso. Na net. Todos os partidos têm uma página e nessa página é possível ler a carta dos princípios e os princípios norteadores. E eu, ao lê-los, eu consigo perceber e consigo posicionar-me. É diferente eu posicionar-me desta forma consciente ou ir atrás, perdoa a expressão, Bernardo, da rebanhada. Porque aí sou eu, com a minha escolha e o meu livre-arbítrio, que estou a permitir-me um caminho. Pronto, eu acho que esse passo, a maior parte, não só os jovens, mas todos devíamos dar, para sermos mais conscientes e aí menos manipuláveis. E estávamos mais atentos àquilo que se passa e àquilo que são as bases fundantes e que a mim me interessa seguir. E é difícil ser político? Eu acho que é. Eu acho que é um trabalho de muita responsabilidade, que, como todos, também exige muita entrega, mas a responsabilidade é acrescida por aquilo pelo papel que assumimos e a reflexão que temos que fazer. É difícil, é muito estimulante, tenho aprendido muito, sim, mas eu própria estou a definir a minha própria estratégia de estar na política de forma a sentir-me o melhor possível, a ser o mais coerente comigo possível e a contribuir o melhor e o mais possível para a causa pública. E isso é o melhor da política? O poderes contribuir para a causa pública? Ou o que é que tu sentes que a política tem de bom para oferecer? O que a política tem, para mim, o que a política tem de bom para oferecer é a possibilidade de construir o meu país. Qual é que é a pior parte da política? Da política? É a exposição. Ele tens que dar a cara. Sim, é a exposição e se calhar a necessidade de ter a tal resposta pronta, que confesso que ainda não me vem, porque para mim ser oposição, por exemplo, que é o meu caso, significa ser consciente daquilo do trabalho que está a ser feito e de o meu contributo acrescentar alguma coisa em quem está lá a governar. Eu não vejo ser oposição não é ser do contra, só porque se é do contra. Ser oposição é eu contribuir com a minha visão para quem lá está a decidir naquele momento, que um dia posso ser eu, mas que agora é outro. E isso é um trabalho difícil e tem que ser reconhecido também por quem está a governar. O trabalho da oposição é um trabalho muito importante também para quem está a governar, porque no fundo são vozes de outros que estão atentos a coisas que se calhar quem está a governar não está tão atento e tem que ter a humildade de reconhecer, se calhar isto que está a ser dito pode-me ajudar a repensar neste caminho. E isso é uma oposição que acrescenta e isso é difícil de fazer, mas eu penso que é esse o caminho. E acho que os jovens são muito sensíveis, pelo menos também vejo pelos meus alunos, de o ser do contra só por ser do contra e não acrescentar nada é um debate que vocês consideram estéril. E vocês veem a política como eu
acredito num partido que é capaz de fazer oposição, uma oposição consciente e que não é só do contra porque é do contra. Eu acho que vocês são mais sensíveis a isso e eu sinto a juventude mais sensível a isso. E isso é algo que eu, pelo menos falo por mim, também vejo muito, especialmente no Parlamento. Parece sempre que às vezes a oposição vem em si para tentar derrubar a proposta dada e não para construir algo. Às vezes sim. Parece Às vezes essa mensagem que passa. também é um bocado aquele jogo que tu falavas de tentar-se denegrir a imagem do outro através da exposição. Sim, mas eu acho que cada vez mais as pessoas e os jovens não veem esse como o caminho. E eu também não vejo. Mas isso se calhar vem da educação também. E do acrescente e da melhoria que nós temos que fazer no nosso sistema educativo também, para formar se calhar pessoas mais conscientes e mais críticas, talvez com mais espírito crítico, para também conseguirem fazer essa reflexão. Eu concordo contigo, Bernardo. Concordo mesmo contigo. Acho que há um trabalho muito importante nas nossas escolas a fazer nas áreas da cidadania, da ética e das religiões. Os meus alunos, e numa reflexão com os meus alunos uma vez nas aulas, eles disseram que devia de haver uma disciplina ética, cidadania e religiões. No sentido de que pôr as pessoas a pensar nestas 3 dimensões tão importantes. Fala-se em diálogo interreligioso. Muito bem. Então, o que é que fazemos para promover esse diálogo interreligioso? Então, só porque falamos em religiões é alvo a bater? Não. O diálogo interreligioso também se faz nas escolas. E mais do que nunca também se deve fazer nas escolas. E a questão ética? Sim, é importante os valores da família, transmitir esses valores. Mas a ética também se constrói na escola. E há aquilo a que se chama ética pública. Nenhum Estado está despido de ética, nem pode estar. E depois há a questão da cidadania, o meu comprometimento enquanto cidadão com o mundo onde vivo e o lugar onde estou e com quem me relaciono. Podíamos acabar esta conversa tão boa com essa proposta tua e assim, de conversa em conversa, se vai desmistificando. Obrigado, Filomena. Obrigada, Bernardo.